I'm feeling good. I'm feeling good. And I'm feeling. Então, gente, o que acontece é o seguinte: quando começou a exploração espacial, lembrando, isso é bem rápido, lembrando o seguinte: o homem não foi na Lua direto, né? Primeiro eles fizeram alguma coisa que circundou a Terra, né? Um projeto, teve o Gemini, outros projetos, e depois houve a primeira caminhada no espaço. Quer dizer, a NASA organizou. Primeiro ela circundou a Terra, depois ela fez uma caminhada no espaço, depois ela mandou uma nave que foi à Lua e circundou a Lua e voltou, e finalmente pousaram na Lua. No início, a NASA não tinha relógio definido, então o Speed ele começou a ser usado, o Omega Speedmaster, que se vocês olharem aqui, esse tem mais ou menos a cara do relógio original, né? A diferença é que essa guarda aqui, ó, não existia, né? Quando a gente fala sem guarda, são essas abinhas aqui que protegem os ponçoais e a coroa. Antigamente, o primeiro Speed não tinha as abas, as guardas. As guardas, ok? Para que servem as guardas? Para você cria-se um pouco mais de material, em caso de impacto ou você enroscar a sua mão, as guardas ou as abas, elas acabam protegendo para que você não arranque o ponçoar fora numa pancada, alguma coisa desse sentido. Exatamente, né? E aí o que aconteceu? Quando chegou o momento mesmo do... Então, o Ed White e vários outros astronautas acabaram usando outros relógios também, mas o Speed, muita gente já tinha relógio e usava o relógio. Mas quando a NASA chegou na fase final de ir à Lua mesmo, eles fizeram uma seleção, né? Rolex, Bulova e Omega Speedmaster. Então fizeram vários testes lá. Desnecessário a gente falar tudo isso, porque é bem complexo o negócio. Então fizeram os testes destrutivos de temperatura, descompressão e temperatura, tudo. E o Speed, o Omega Speedmaster, foi o relógio selecionado. Características interessantes do Omega Speedmaster, que deu muito fit com esse negócio da Lua, é que o Omega Speedmaster é corda manual. Então, se você pensar, um relógio automático em gravidade zero não vai carregar. Não vai girar. Não vai girar, certo? Outra coisa, o Speed clássico, tradicional, hoje nós temos com vidro em safira, eu inclusive tenho um, mas o clássico como esse, ele tem vidro em exalite. Exalite é um acrílico, ok? E por que que ele é relevante, foi escolhido também? Porque a safira, quando quebra, ela estilhaça. E quando você tem um vidro nesse plástico aí, nesse acrílico, ele só trinca. Então isso evitaria, num caso de acidente, que você tivesse pedaços muito pequenos flutuando na nave. E o acrílico também, com a compressão do impacto, com a gravidade zero, ele vai trabalhar, ele é flexível, então ele tem a expansão para baixo e para cima, e ele acaba sendo mais resistente. Então ele por muitas vezes ele não trinca, mas ele risca e ele trabalha. E por isso que foi o Omega, o escolhido pela NASA, porque vários dos outros relógios testados, eles foram submetidos à gravidade zero e qualquer partículas de pó, por exemplo, ele dava no vidro, o vidro exatamente. Então o Speed, lógico, ele também atrasou, adiantou, teve uma dificuldade, mas foi o relógio. E lembrando, gente, que lá naquela época eles precisavam ter um marcador de tempo, porque poderia dar defeito. Eles precisavam do backup, porque você poderia ter problema, dar defeito no marcador de tempo da nave. Como que você ia cronometrar, sincronizar alguma coisa, né? Isso era muito importante. Então, o relógio não era objeto de uso, era um backup, né, importante para uma emergência, né? And I'm feeling good. I'm feeling good. And I'm feeling